Muito bem, estamos de volta com você neste momento. É o momento de nós trazermos uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança ao seu coração. E eu quero ler um texto da Bíblia agora, neste momento. O texto da Bíblia que nós vamos ler está em Atos, no capítulo 1, a partir do verso de número 6, que diz o texto: Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e numa nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu o virtes ir. De acordo com a leitura da palavra de Deus, nós queremos falar sobre o tema Voltados os olhos para a bendita esperança. É a volta de Cristo. Esse texto ele fala claramente da volta do Senhor Jesus. O objetivo geral é voltar os olhos para a bendita esperança. Especificamente, eu tenho três situações. A primeira, afirmar que breve Jesus virá. Em segundo, a necessidade da vigilância. E em terceiro, estimular a viver com fidelidade. Então, eu quero falar em primeiro lugar, na introdução. A expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou ao céu. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente mensagem, a presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade. Em primeiro lugar, breve o Senhor virá. A vinda de Cristo é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites. E disso não temos a menor dúvida. Esse dia está próximo e os sinais que precederão a vinda de Cristo já estão presentes. Número 1. A vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhes nos evangelhos e nas epístolas. A vinda do Senhor Jesus, ela é referida diretamente e indiretamente 1845 vezes, sendo 1527 no Antigo Testamento e 318 no Novo Testamento. Todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará, mas essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. Há diversas interpretações sobre o tema que fogem ao escopo da presente mensagem e da presente lição. Portanto, inclui-se na expressão segunda vinda o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória. Quando o Senhor Jesus ascendeu ao céu, os varões de branco disseram que ele virá da mesma maneira que subiu. Esse cenário é de sua vinda em glória e não do arrebatamento da igreja. Número 2, uma promessa de Jesus. Ele prometeu voltar para buscar e nos levar para o céu. Mas parece que antes do Pentecostes, os discípulos ainda não tinham uma compreensão exata dessa vinda. Pelo que se pode observar na pergunta dos discípulos: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Essa foi a pergunta feita pelos discípulos. Talvez estivesse ainda pensando num reino físico, político, que era o pensamento dominante em Israel. Mas Jesus os corrige por duas razões principais. A primeira, o dia e a hora dessa bendita esperança é exclusividade do Pai.
e está fora do radar humano. Essas verdades estão escritas em Mateus 24, 36. Segundo, e a restauração do reino de Deus não é só para Israel, mas para todos os povos. Jesus, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Número 3. O dia se aproxima. Sabemos que a vinda de Jesus está próxima pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Pregamos por toda parte que Jesus breve vem, e essa mensagem está em nossos hinos congregacionais e nos diversos cânticos inspirados nas Escrituras. Ninguém sabe o dia e nem a hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais claros e evidentes que mostram que esse dia está próximo. Os principais são a efusão do Espírito Santo, uma promessa para os últimos dias, que a partir do avivamento da rua Azusa tem se espalhado pelo mundo inteiro. Os pentecostais são o maior movimento protestante do mundo. O outro sinal evidente é a fundação do Estado de Israel, que desde 1948 ostenta a sua bandeira premulando na sede das Nações Unidas como Estado soberano, como Estado. Em segundo lugar, a necessidade de vigilância. A vigilância se faz necessária porque ninguém sabe o dia da vinda de Jesus. Entendemos como vigilância o ato ou efeito de vigiar, o estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr risco. Devemos permanecer acordados, atentos, no cuidado de não nos afastarmos de Jesus e guardar a bendita esperança. Nós vamos ver aqui, número 1, da segunda parte principal, exortação à vigilância. O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade da vigilância. Ele diz: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. A razão disso é porque ninguém sabe quando vai acontecer a sua vinda. Então, essa era também a preocupação nos ensinos dos apóstolos. O ensino de Jesus nas diversas parábolas e nos discursos escatológicos, como em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, dá muita ênfase à necessidade de os crentes estarem atentos, estarem vigiando, porque o dia se aproxima. Número 2. Os alarmes falsos. Muitos líderes e grupos religiosos arriscaram-se em marcar a data da segunda vinda de Jesus. Alguns deles cravaram várias datas, outros, depois de constatarem que elas não batiam, interpretaram as supostas profecias e as proletaram para outras datas. Todos esses líderes e grupos falharam e vão continuar falhando, porque é um erro tentar adivinhar os tempos e as estações, pois só Deus sabe o dia e a hora. A palavra de Deus rejeita todas as falsas expectativas acerca da vinda de Cristo. Essa maravilhosa doutrina tem como objetivo trazer a esperança aos crentes, não a incredulidade, a falsa expectativa e os alarmes falsos. Terceira parte principal: vivendo com fidelidade. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus. Assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, da mesma maneira, um Deus fiel exige fidelidade do seu povo. Essa definição, fidelidade, é a qualidade de ser cheio de fé. É uma característica do que é fiel, lealdade. Os termos fidelidade, verdade e lealdade pertencem ao mesmo campo semântico na Bíblia. Seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade. Jeremias 42, verso 5. Mostrando toda boa lealdade. Fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos. Esta que é a definição de fidelidade. Agora, em segundo lugar, a fidelidade de Deus. A verdade
é um dos atributos morais de Deus, do qual reflete outras perfeições divinas, dentre as quais a fidelidade. Deus é fiel. A Bíblia diz: Deus é fiel. A fidelidade de Deus é grande e expressa uma absoluta confiança, cuja ideia é de firmeza. Assim como ele cumpriu a promessa da vinda do Salvador do mundo, de igual modo, a segunda vinda de Cristo podemos considerar como um fato incontestável. Terceiro lugar, a fidelidade como virtude cristã. Os atributos morais de Deus são aqueles cujas ressonâncias e reflexos são vistas nas escrituras humanas. A fidelidade é uma das virtudes cristãs provenientes do Espírito na vida do crente. Essa verdade é ensinada em toda a Bíblia, de maneira direta nos relatos históricos e proféticos, nas parábolas e ilustrações como importante virtude na vida cristã. Número 4. Tempos e estações. Jesus responde à pergunta dos discípulos, ampliando o horizonte deste reino. Não vos pertence saber tempos e estações. Essa resposta foi dupla. Tempos, no grego, nessa passagem é cronos, e significa um longo período. Haveria um espaço de tempo para a pregação do Evangelho entre a descida do Espírito Santo e a vinda de Cristo. Estações, nesse verso, é kairos, que significa ocasião e se refere aos eventos críticos que devem acompanhar o estabelecimento do reino. Tempos e estações são prerrogativas de Deus, porque só Ele sabe o que vai acontecer no futuro. Viver com fidelidade é ser fiel e leal a Deus durante toda a vida. A fidelidade ao Senhor Jesus é uma das condições para herdar o reino dos céus. O Senhor Jesus falou reiteradas vezes sobre a sua vinda. Ao ascender ao céu, 2 anjos reafirmaram essa promessa. Eles disseram: esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. A volta de Jesus para nos levar ao céu é a esperança do salvo, é a esperança da igreja. Portanto, eu quero orar por você neste momento, para que Deus tenha misericórdia da sua vida. Querido Deus e querido Pai, Senhor das luzes, Pai das luzes, com toda humildade, eu te peço vigilância, fidelidade na tua presença. Senhor, eu te sirvo, eu te amo com todas as forças da minha vida, Senhor. Meu Deus, as minhas falhas, as minhas fraquezas, me sustenta no teu amor, na tua paz e na tua presença, e me enche do poder do teu Espírito Santo, porque eu quero depender 100% das tuas promessas. Eu quero viver o resto da minha vida, Senhor, nas tuas promessas, na tua presença, te servindo, te louvando, glorificando, sentindo, Senhor, a tua presença. Obrigado por esse momento. Permanece abençoando a causa, a obra, e abençoa a todos que vão estar conosco. Por isso eu te peço, em nome de Jesus. Amém.